Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Hoje nós iremos falar sobre os incomodados com a misericórdia. Incomodados com a misericórdia. Mateus capítulo 20, versos de 1 a 16. Amém? Chamada parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram pelo caminho. E ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da 1ª, encontrou outros que estavam ociosos. E disse-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Eles disseram: Porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vos receberei. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1ª, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas eles, respondendo, disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho, e eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu óleo porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Irmãos, podem se assentar. Amém? Primeiramente, para a gente entender essa parábola que o Senhor Jesus ele conta para nós, nós devemos fazer uma volta no capítulo anterior, que é o capítulo 19. No capítulo 19, ali no finalzinho, Jesus está dando uma explicação para os seus discípulos acerca de um fato que ocorreu. Apareceu aquele famoso, um homem jovem e rico, e ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. E aí Jesus dá aquela explicação que nós sabemos, e esse jovem fica extremamente constrangido, tendo em vista que ele, ao contrário do que ele imaginava, de um guardião da lei, uma pessoa que estava em conformidade com os mandamentos do Senhor, na verdade se demonstrou uma pessoa que era incapaz de cumprir os mandamentos do Senhor. E nós percebemos que, sendo ele um homem rico, poderia estar negligenciando algumas outras coisas, inclusive o próprio relacionamento ali com as famílias mais carentes do local onde ele estava, onde ele convivia com aqueles irmãos da época, né? Provavelmente ele poderia estar incorrendo em algum tipo de negligências também, mas o mais certo é que pelo menos o 10º mandamento certamente ele não estava conseguindo guardar o 10º mandamento. E os discípulos, vendo toda aquela situação ali, afinal, era uma pessoa rica, né, que, na visão dos judeus, tinha a bênção
do Senhor, né? Afinal ele era rico, ele tinha posses, ele era uma pessoa abençoada, essa era a visão, né, também da bênção do Senhor, a questão das riquezas, né? E Pedro ali, ele vai até Jesus e fala: olha, Jesus, nós, ao contrário desse rapaz aí, né, não é essa fala de Pedro, né, mas parafraseando Pedro, olha, ao contrário dele que não quer pegar as suas riquezas, né, vender as suas posses e ajudar os demais, né, e entregar isso diante do Senhor, nós aqui deixamos casa, nós deixamos parente, nós deixamos tudo para o seguir. E o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ganhar com isso? Né? Então, nós vemos primeiramente ali um jovem que estava muito preocupado com uma palavra chamada mérito, né? Quando nós olhamos para esse capítulo 19, esse texto aqui do jovem rico, nós percebemos aquilo que pairava na cosmovisão salvífica daquele homem, né? Que era uma relação de mérito, né? Afinal, o que eu devo fazer para ser salvo? Era o que estava na cabeça dele. E essa semana estava lendo um artigo de um artigo judaico, né, acerca da salvação, né, o que eles pensam a respeito da salvação. E é interessante que o artigo ele era permeado por essa questão das boas obras, né, de fazer algo para alcançar a vida eterna, né? E nós sabemos que a religião cristã é a única religião que coloca todas essas questões a respeito do que o homem deve fazer em segundo plano. Na verdade, isso nem aparece no mapa de Deus, essa questão do que o homem deve fazer para ser salvo, né? Na verdade, a religião cristã é a religião que não considera a questão do mérito humano a respeito da salvação. E nós vemos ali também que o Senhor ele fala para os seus discípulos que haverá uma recompensa, que eles vão ganhar alguma coisa assim. Não, vocês podem ficar tranquilos que vocês irão ganhar alguma coisa, né? Então, pode ser até que na cabeça deles, por serem judeus, né, por estar esperando aquele reino messiânico, né, esperava uma resposta um pouco mais imediatista de Jesus, né? Não, é aqui agora e vocês já vão, né, começar a receber e vão ser recompensados e terá coisas aqui que vão facilitar a vida de vocês aqui. E Jesus ele dá uma perspectiva futura, escatológica para os seus discípulos ali. Ele fala, olha, terá ali nos 12... Vamos ao texto, né, para não cometer nenhuma injustiça. Então Pedro, 27, então Pedro respondendo disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sob 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E tudo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, né? Então Jesus ele fala que eles assentarão no trono ali com Jesus, e ele essa é a perspectiva de Jesus, né? Ele está mostrando para eles algo por vir, algo relacionado à segunda vinda de Jesus, e essa é a explicação de Jesus para eles. E aí, esse é o contexto. E aí Jesus ele conta esta parábola aqui do capítulo 20, né? Primeiramente, esses trabalhadores aqui que nós vemos na Palestina, ali na região que Jesus estava falando, era muito normal nós termos uma espécie de bolsa. Não tem a bolsa de valores? Então, tínhamos uma bolsa de trabalho, né? Essa bolsa de trabalho, todos os trabalhadores, todas as pessoas que tinham a sua mão de obra para ser vendidas ali, eles ficavam ali na praça.
Eles ficavam naquela praça esperando por alguém que fosse até eles oferecer um trabalho. E eles estavam ali quando esse trabalhador vai ao encontro deles. Então nós não podemos, igual já ouvi em alguns tempos da minha vida, alguns pregadores falando que essas pessoas que estavam aqui eram desocupadas no sentido pejorativo da palavra, né? Como alguém que não queria trabalhar e que quisesse depender única e exclusivamente da bondade do governo, ou da bondade alheia no sentido de subsistência. Mas não, esses homens estavam aqui procurando um trabalho, certo? Estavam procurando um trabalho. E certamente, se eles não vendessem a sua mão de obra naquele dia, certamente as suas famílias não teriam o que comer naquele dia ou no próximo dia. Então, eles estavam ali porque eles sabiam que ali era o local onde, quando alguém tinha um serviço para ser oferecido, era ali naquele local onde se destinaria esse patrão, esse contratante. Então, esse homem, esse chefe de família, ele vai até esse local e os primeiros trabalhadores ali, como nós vemos, ele faz um acordo com esses trabalhadores, né? O texto fala que ele saiu cedo, né? Inclusive alguns comentaristas, eles falam que a gente não deve se apegar nesse texto aqui a essas minúcias, né? A questão do que é esse chefe de família, o que representa esses trabalhadores, e que essa parábola ela tem um propósitos muito claros aqui, né? O primeiro propósito que essa parábola ela quer nos mostrar é nos mostrar sobre a graça misericordiosa de Deus, a graça livre. Outro propósito que essa parábola ela quer mostrar é a soberania de Deus, né? A soberania desse chefe de família que ele vai contratar e ele contrata simplesmente quem ele quer. Então, nós vemos aqui que o primeiro trabalhador, ele forma um contrato e ele faz o pagamento. E esse dia de trabalho, considerado como a moeda da época, que era um denário, alguns comentaristas falam que até esse um denário era a moeda, era considerado praticamente um dia de trabalho, o que ele estava pagando para essas pessoas, era quase que um dia de trabalho de um soldado romano. Esse era o pagamento que eles receberiam naquele dia, né? Então, assim, o que nós podemos perceber é que o chamado de Deus, ele é livre. Amém, queridos? O chamado de Deus é livre. O chamado de Deus, ele está vinculado única e exclusivamente de acordo com a bondade e a misericórdia de Deus. E nós vemos aqui nos textos a seguir que nós vamos ver uma série de contratações. Na verdade, o único que verdadeiramente ele vai ao encontro do primeiro e faz um contrato. Mas os demais trabalhadores, não dá para a gente entender aqui no texto se, de fato, havia a necessidade de se contratar mais pessoas. É claro que era uma época onde se fazia a colheita das uvas ali e era necessário uma grande quantidade de trabalhadores. Mas o texto aqui, em momento algum, ele fala que a demanda era necessário mais trabalhadores. Mas sim, que esse patrão, ele sai, após a primeira hora ali, ele sai e ele encontra outros trabalhadores. Olha o que diz o texto aqui, ó. E ele saindo perto verso 2 aqui. E tendo acordado com os trabalhadores, um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O 3. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos. Né? Então, da agora em diante, ele não vai fazer nenhum contrato em relação à hora de trabalho. Ele vai pedir para essas pessoas irem até a sua vinha e ele vai pagar de acordo com o que for justo, de acordo com a justiça. E nós percebemos aqui que, ao contrário dos primeiros, que poderiam estar se sentindo ali
como trabalhadores até de uma categoria diferenciada, afinal foram os primeiros a serem contratados. Daqui em diante, esses demais trabalhadores aqui, eles estavam dependendo única e exclusivamente da misericórdia de alguém. E nós vamos vendo que o texto ele vai seguindo aqui, e ele sai uma próxima vez, o verso 4, indo vós também para a vinha. Né? Ele aqui do 4 em diante, aliás, no 5 em diante, ele sai pela próxima vez, né, cerca da hora sexta e da nona, e faz da mesma forma. Ele encontra mais trabalhadores que não haviam sido contratados. Essas pessoas não foram contratadas. Então, elas necessitavam única e exclusivamente da misericórdia. Nós podemos fazer aqui uma aplicação, nós podemos fazer uma comparação com a vida espiritual, com a nossa vida e com o nosso chamado. Nós podemos comentar aqui que os judeus eles foram os primeiros chamados. A salvação, de acordo com Paulo, em Romanos 11, ela veio para nós por causa da recusa do povo primeiro, do povo de Deus ali, povo da aliança. E depois nós vamos descobrir que a verdadeira aliança, a aliança, que essa aliança primeira é um protótipo da verdadeira aliança que o Senhor faz. E nessa aliança, judeus, e gregos e gentios e todo o povo que for e que reconhece Cristo como Salvador, todos esses fazem parte da verdadeira aliança. E que o verdadeiro Abraão é todo aquele que crê pela fé em Cristo Jesus e segue a Jesus e não olha para suas obras, e sim pela obra de Cristo Jesus. Então, esses primeiros, eles poderiam estar com esse sentimento. E nós vemos depois, na leitura do texto aqui, que é exatamente o que vai ficar muito ressaltado a respeito da inconformidade deles a respeito do pagamento, do trabalho que eles ofereceram. Né? Então, houve a escolha dos trabalhadores. Houve o contrato com os trabalhadores, com os primeiros trabalhadores. E os demais trabalhadores ficaram ali à mercê. Imagine, a palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós que aqueles que se achegam a Cristo são os cansados e os sobrecarregados. Essas pessoas, aqueles que se achegam a Cristo, aqueles que estão cansados do mundo, cansados do pecado, e aqueles que dependem única e exclusivamente de uma palavra de vida para a sua morte. É aqueles que necessitam única e exclusivamente de algo regenerador para a sua vida. É aqueles que sabem que por si só seria incapaz de conseguir alguma coisa a respeito da salvação. E assim são esses demais trabalhadores, colocando como os pecadores, como aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que necessitam de Jesus, aqueles que olham para si e falam, eu sou incapaz de ter alguma coisa para oferecer, na verdade eu mereço o inferno, na verdade eu mereço a ira do Senhor. Esses são aqueles trabalhadores da última hora, aqueles que necessitam da graça, necessitam de um olhar de misericórdia do Senhor da vinha, para que receba algo para comer. E não é isso que nós recebemos do nosso Senhor? Quando nós abandonamos o pecado por causa do grande amor que Cristo nos amou, não é essa a comida que Ele nos dá? Não é a água que Ele nos dá para beber? Não é a água que Ele fala para a mulher samaritana? Olha, se você beber da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais voltará a ter sede. Não é essa a proposta do reino de Deus? A proposta do reino de Deus, ela é dessa forma. E ela chama de igual modo. Nós vamos olhando aqui pela experiência do texto, que o texto traz para nós, é que, na verdade, o primeiro chamado, quanto o último chamado, vamos fazer uma comparação do Timóteo, um homem piedoso, né? E Paulo até fala acerca disso ali, a sua avó, né? Cuidou ali a respeito da fé, da cultura cristã, do desenvolvimento cristão daquele jovem, desde pequeno ali, aos pés
dos ensinamentos das Escrituras, como até o ladrão na cruz. Ambos homens piedosos que nasceram desde criancinha do Evangelho, até aquele que recebe a graça ali na cruz, juntamente com o nosso Senhor, que recebe o perdão dos seus pecados, eles igualmente recebem a graça maravilhosa do Senhor. Eles entram no céu com mérito, mas com mérito não deles, mas com o mérito daquele que é o único que tem mérito, que é o nosso Senhor. Então, o que dá para nós pensarmos aqui, primeiramente, é o seguinte: nós não devemos olhar para aqueles que estão há mais tempo, para nós que estamos há mais tempo na igreja, no Evangelho, não devemos olhar para aqueles irmãos que estão chegando agora e falar, poxa, mas ficar fazendo uma distinção, está muito empolgado, está fazendo um tanto de coisa, às vezes a isso, ou até querer fazer alguma coisa para mostrar e querer ser reconhecido, porque o nosso coração é assim, amados. Assim como as crianças pequenas vão lá, jogam uma água numa planta e corre, olha papai, eu fui lá, fiz algo, olha aqui para o senhor ver, eu fiz a minha tarefinha. Assim somos nós também. Às vezes o nosso coração está permeado disso, a gente quer essa recompensa, a gente quer receber esse galardão às vezes aqui na terra, quer ganhar um elogio. Olha como você é um servo bom e fiel, como você tem trabalhado, que maravilha. Às vezes o nosso coração está desejoso disso, mas é algo que o texto, ele dá para a gente afirmar que não é algo interessante, que o Senhor não está preocupado apenas com o que você está fazendo, e você não deve chegar diante de Deus e cobrar, de acordo com esse texto. É óbvio que o apóstolo Paulo, ele fala dos galardões que nós receberemos. Nós não podemos olhar para esse texto aqui e falar assim, agora eu vou ficar na maciota. Eu não vou fazer mais nada, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então eu não vou fazer mais nada, porque a pirâmide inverteu. E Jesus agora, não é assim, amados. Aqui nós estamos falando a respeito da soberania e da graça de Deus, a respeito da salvação. É disso que nós estamos falando aqui. Então nós não devemos confundir. Ou até aqueles que falam assim, porventura, faz igual Constantino, que resolveu se achegar ao Senhor, só no final da vida, A cabeça dele então é que ele ia ter menos pecado, não ia pecar. E eu pensava, engraçado que eu era criança na igreja, e eu pensava dessa forma, depois de grande que a gente foi conhecer a história da igreja, e quando eu vi essa história que Constantino queria ser batizado só no final, porque ele pensava que se ele fosse batizado antes, ele podia cair da fé, podia pecar e perder a salvação, como nós sabemos, a forma que o catolicismo romano entende a salvação. E eu falava, puxa vida, eu pensava igual o Constantino. E eu falava para minha mãe, falei, não mãe, teve um tempo afastado dos caminhos do Senhor. Falei, que nada, esse negócio agora não, deixe para depois isso aí. De preferência quando estiver bem velhinho, todo cheio de doença, e o médico chegar e falar assim, olha, 15 dias, meu amigo, se preparem, 15 dias, prepare a família, que é 15 dias de vida no máximo. Opa, agora eu vou procurar Jesus. Esse texto também não está falando sobre isso. Afinal, quanto mais o tempo a pessoa vai andando na iniquidade, mais o coração dela vai sendo endurecido. A impiedade dela vai criando uma crosta de dureza, uma armadura de dureza no seu coração, de forma que ele vai ficando cada vez mais insensível. Então, se Deus bate no coração dos ouvintes da palavra do Senhor nessa noite, daqueles que vão ouvir essa mensagem um dia, esse é o dia da salvação. Creia no Senhor, creia na misericórdia do Senhor,
Creia na graça bendita, creia na cruz de Cristo, creia no mérito de Cristo. Somente o mérito de Cristo para nos firmar. Somente, tão somente é o que precisamos. E nós vamos ver que no desenvolvimento dessa parábola, aqui nos versos 8 e 10, nós vemos que a recompensa desse trabalho, como nós falamos aqui nessa noite, não é por tempo de casa. Não tem tempo de casa, irmãos. Trabalhei muito tempo na iniciativa privada e aí a gente ficava, né, fazendo aqueles cálculos. Rapaz, eu tenho 5 anos de trabalho, sair daqui e dá para pegar um dinheirão e, né, fazer aquela coisa, comprar aquilo, pagar aqueles boletos, né, resolver aqueles probleminhas. Não, amados, não existe isso no reino de Deus. O trabalhador que chega agora e o que chegou antes é um privilégio para aqueles que, desde criancinha, estão no Evangelho. Olha o tanto de benefício. Eu sei que quando a gente está na adolescência, a tendência é pensar assim, quando você foi criado no lar evangélico, puxa vida, ser cristão é tão limitador. Nossa, estou deixando de fazer tanta coisa legal. Poxa, não posso isso, não posso aquilo, né? Eu sei que às vezes pinta esse pensamento, vamos dizer assim, incauto, esse pensamento neófito, esse pensamento pequeno de alguém, é quase como que o pensamento de um judeu, que olhava para a salvação e pensava que a salvação era só para eles ali. Pensamento pequeno. E o reino de Deus, ele é bem mais expansivo. Assim nós pensamos na adolescência que servir a Deus é algo limitador. Eu estou falando não só porque eu estou olhando para os adolescentes, mas porque eu pensava assim na minha adolescência. Até que um dia o rolo da revelação foi desvendado, né? Aquilo foi ampliando. Imagina, amados, você na sua adolescência ou na sua criancice, juniores, né? Poder compreender a graça de Deus. Você poder saber que a salvação é pela graça, mediante a fé, que você não dorme salvo e amanhece ímpio porque você pecou, que a salvação ela é única e exclusivamente por meio da graça, e que você não pode fazer nada a respeito da sua salvação, e sim que os frutos benditos que acontecem na sua vida, é por causa da salvação. Você olha de forma bem mais diferente. Se Deus tivesse permitido que eu tivesse conhecido isso, que vocês estão conhecendo, crianças que estão ouvindo aqui nessa noite. Se eu tivesse a oportunidade de, na igreja que eu estava, quando eu era criança, de ter entendido a salvação. Que a salvação não é porque vocês obedeceram o papai e a mamãe. E que vocês devem obedecer o papai e a mamãe se vocês são salvos. Que vocês devem reconhecer a Jesus, que vocês devem se arrepender dos pecados de vocês, mesmo pequenininhos. Vocês têm que se arrepender dos pecados de vocês. E que Jesus também morreu por vocês. Às vezes a gente tem essa ideia, Jesus morreu para alguém grandão, né? É claro que já aprendemos com o pastor lá em Tessalonicenses que não terá alma infantil, né? Todos nós estaremos diante de Deus na plenitude da nossa idade, né? Vamos colocar aí 30 anos, 33 anos. Eu coloco 33 porque eu sou místico, né? Afinal, 33 foi a idade que Jesus foi para o Calvário ali. Mas vocês têm o privilégio, crianças, jovens, adolescentes, de estar no Evangelho desde pequeno. Esse é o privilégio. E para os discípulos, para os apóstolos do Senhor ali, olha que bênção, se assentar ali com Jesus, né? No trono. Que maravilha. Esse é o privilégio. Esse é o privilégio. Olha o tanto de enrascada, aqueles talvez que estão mais tempo no Evangelho, o tanto de enrascada que já foram livres por causa do Evangelho. Olha para
todos os ensinamentos da palavra do Senhor, para o Evangelho, para os livros de sabedoria da Bíblia, de Provérbios, de Eclesiastes, né? Ficando com esses dois. Olha para esses livros de sabedoria, quantos ensinos maravilhosos tem para a nossa vida prática, né? Também vimos de forma teológica as cartas de Paulo, que maravilha! Quanto de teologia que nós vemos ali, vimos nos 4 evangelhos ali, os evangelhos sinóticos, a beleza de Cristo como Senhor, como Rei, e nós vemos tanta coisa bonita ali. Esse é o benefício. Esta é a graça misericordiosa. E nós não receberemos por tempo de trabalho, nesse sentido salvífico. Já falamos isso nessa noite. E nós vemos aqui dos versos 11 ao verso 12, é que houve aqueles trabalhadores primeiros que chegaram ali, eles ficaram incomodados, decepcionados com a misericórdia do patrão. Mas como pode, patrão? Nós estávamos aqui desde o começo. Irmãos, imagina você, irmão, chegando cedo para trabalhar, fez um contrato de trabalho, ou vamos falar o mês fechado, né? Que é a nossa realidade. Trabalhou o mês fechado ali, e o camarada chegou, trabalhou um dia, chegou lá no escritório de contabilidade, o patrão pegou e pagou o mesmo salário que ele pagou para você nos 30 dias. Nós olhamos para a palavra do Senhor e assim, né? Que nada, esses camaradas primeiro trabalhadores aqui, que coisa, né? Isso aqui é o nosso coração, amados. A gente também pensa desse jeito. Imagina você chegar no céu e encontrar aquela pessoa que foi um calo no seu sapato, 24 horas por dia. 24 horas por dia só se for o Satanás, né? Porque não pode um negócio desse. Mas vamos, né? Misericórdia. Não é base bíblica, né? Salvação desse imundo. Mas vamos dizer que uma pessoa que conviveu com você, né? Lá no seu trabalho, na sua família, foi um calo no seu sapato, né? Os irmãos lá da igreja primitiva. Vamos supor aqueles irmãos que foram mortos por Nero, né? Vamos supor, né? Porque a Bíblia não fala da salvação de Nero, não fala. Mas vamos fazer uma alegoria aqui. Imagina aqueles irmãos sofreram agruras, sofreram ali, foram mortos, foram perseguidos, né? E chegou, morreram e tal, e depois, imagina, se tivesse essa possibilidade, o Nero, crente, na última hora. Ou aquele ladrão na cruz lá, tinha roubado, né? Entrou numa casa do judeu lá, roubou o carneirinho, roubou as coisas lá, e o camarada ficou numa situação complicada, sem dinheiro. E aí ele chega lá no céu, um judeu convertido, chega lá no céu e vê lá o ladrão na cruz. Graça e paz, amados. Como vai ser, né? Como vai ser isso? Né? Então, é isso aí, imagina algumas coisas que aconteceram no nosso país aí nos últimos meses. Imagina se aquela figura, você chega, aquelas duas figuras, que vocês sabem de que eu estou falando, você chega lá no céu, camarada, né? Ou então o camarada vir congregar com você, arrependido. Eu creio nessas coisas. A palavra de Deus fala que é possível. A salvação não é pela bondade que a gente faz. E se Jesus resolver salvar, Ele pode salvar o pior. E o pior não é só naquela visão que a gente tem, né? Às vezes o pior é aquele pior do seu cotidiano mesmo, que pisou no seu calo. E aí? Vai receber a graça do mesmo jeito. E é isso que o Senhor está falando aqui para nós. E exatamente isso. Então nós vemos esses ficarem inconformados.
E aqui nos versos 13 e 14, nós vamos ver a reivindicação da soberania do patrão diante desses inconformados. Ele fala, vamos lá para o texto. Toma o que é teu e vai-te pelo caminho, e eu quero dar a este último tanto como a ti. O 13, né? Não li o 13. Mas ele respondendo, vamos ver o questionamento aqui, né? O 12. Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e o fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Imagine de Cuiabá lá, trabalhou o dia inteiro, de Paraná também, que é um calorão, um sol para cada habitante. Ao 13, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, eu não faço injustiça, tu não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho, e eu quero dar este último tanto quanto a ti. Não é lícito fazer o que eu quero? Ou é mau o teu olho? O seu olho é invejoso. Aqueles trabalhadores primeiro estavam com inveja. Eles estavam tentando constranger o patrão por causa da misericórdia dele. E é isso que nós vemos nesse texto. O que nós podemos observar aqui? A misericórdia de Deus. A misericórdia é do Senhor. E Ele pode conceder a quem Ele quiser. A recompensa do trabalho vem do Senhor. Os dons veio do Senhor. Tudo veio do Senhor. Não tenho nada que veio de nós. Eu vi uma pessoa fazendo um comentário que ele falou assim, a única parceria que a gente entra na salvação é com os pecados. Porque foi por causa dos pecados que o Senhor foi para a cruz. Por causa desses pecados terríveis que nós cometemos. Esses pecados que mandaram o nosso Salvador para a cruz. É por causa deles. Não tem mais nada. É a ilustração que o pastor sempre utiliza, quando vai falar disso, é o prato, é o mendigo que estende a mão, né? Essa ilustração. Que mérito há em alguém que estende a mão para receber uma marmita de comida, um trocado, aquela pessoa que recebendo aquela esmola, que mérito há nele que está recebendo? Mas o mérito é do Senhor que oferece a salvação. É único e exclusivamente dele. O que nós podemos tirar de lição é que não existe bônus por tempo de cristianismo que nós falamos nessa noite. Não existe prêmio. O único prêmio é a grande salvação. Tenhamos cuidado de não supor que todos os salvos receberão idêntico peso, né, na glória. Não é verdade. Os próprios discípulos aqui assentarão com Jesus ali, naqueles tronos. Imagine Paulo e tantos outros que fizeram coisas muito mais maravilhosas que nós, terão destaque lá no céu, por causa do galardão. Então é hora da gente arregaçar a manga e trabalhar. Vamos trabalhar que ainda há tempo de acumular, mas não aqui, lá. Beleza, nós podemos juntar, ter as nossas coisas aqui, mas nosso coração não deve ficar igual ao do jovem, que ficou muito triste quando Deus colocou em xeque a sua riqueza. E ali também não está falando que é um voto de pobreza também, né? Não se deve adiar também o arrependimento, conforme nós falamos aqui nessa noite. Quanto mais o tempo passa para as pessoas se achegarem ao Evangelho, mais duro vai ficando o seu coração e mais insensível. E nós também devemos olhar para todos aqueles que chegam no reino e com os seus trabalhos e não ter nenhum tipo de problema. Os mais antigos ajudam os mais novos a executar os trabalhos. É isso. E não ficarmos, às vezes, puxa, o camarada chegou ontem e já quer sentar na janela. Beleza, se ele quer sentar, e Deus está te dando graça para dar o suporte também. Para ser suporte. Amém, queridos? Essa é a mensagem que o Senhor tinha para nós nessa noite, que o Senhor venha a nos ajudar, né, nessa caminhada, e que nós não venhamos
ter em nosso coração essa questão do mérito a respeito da salvação. Isso é muito claro, que Deus não olha para nós de acordo com o que nós fizemos. Assim como o Senhor da vinha não olhou para o quanto que eles tinham trabalhado para remunerar, e sim olhou para a graça. Olhou para a graça dele. Ele deu. Aqueles primeiros trabalhadores também não mereciam ter sido contratados. Aqueles que chegaram primeiro no Evangelho também não mereciam a graça de Deus. Também não mereciam a Cristo, não mereciam a eternidade. Assim como os últimos também não mereciam. Amém, queridos? Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor.